Olá, meus amigos, é sexta-feira, bem-vindos de volta. Começamos com a economia russa e depois continuaremos com o segmento da linha de frente russa neste vídeo. A primeira notícia vem de vários oblasts da Rússia que são administrados por governadores. Que surpresa, hein? Ontem o chefe da região de Kursk pediu ajuda ao Ministério da Energia. Ele pediu gasolina. Hoje, o chefe da região de Kirov pediu gasolina ao Ministério da Energia. Deixe que eles se inscrevam. Todos estão pedindo gasolina ao Ministério da Energia porque estão com escassez. Agora, isso é uma boa notícia se os próprios governadores das oblasts russas estão confirmando a escassez, enquanto o Kremlin nega. Quem está certo? Todos sabemos. A escassez. Tenho um mapa atualizado para você. Escassez de gasolina e diesel na Rússia de agosto até 25 de outubro, semana 7, ou seja, de 6 a 12 de outubro. 3 regiões foram adicionadas desde a última vez que você viu na quarta-feira. Temos o Oblast de Chelyabinsk, o Oblast de Murmansk, que é esta longa ilha ao norte, bem aqui. Murmansk faz parte disso. Fica acima do Círculo Polar Ártico e produz uma porcentagem relativamente grande do petróleo e gás russos. É uma região muito rica em petróleo e gás que agora enfrenta uma escassez de produtos de gasolina. É uma situação estranha, irônica e paradoxal na Rússia. Enfim, Oblast de Murmansk e Oblast da Ossétia do Norte Alânia, que fica no sul da Rússia, perto da Geórgia. Aliás, a Ossétia deveria fazer parte da Geórgia, mas a Rússia ocupou a região em 2008. Vamos analisar também o gráfico de receitas da Rússia de setembro, recém-divulgado. Mas, claro, as receitas russas caíram, pois reduziram os descontos do petróleo para a Índia. Então, anteriormente havia um desconto de $1 por barril nos preços do petróleo nas vendas para a Índia. A Rússia reduziu isso de 2 para $25 por barril. Então eles baixaram o preço só para conquistar a fatia do mercado, porque precisam muito da receita, estão sem opções, eles estão realmente dispostos a entregar enormes quantidades de petróleo, não de graça, mas por lucros muito pequenos, só para fazer o dinheiro circular. Porque a Índia, você sabe, não é o país mais rico. Eles são exigentes, compram barato, e a Rússia vende muito barato agora porque precisa de dinheiro. Slavo Krini. Meus amigos, olhem para esta foto, meus amigos, isso vem da Crimeia. E olhem para esse diesel 95, 92 gás natural veicular, tudo acabou, exceto a gasolina 92. O que mais gosto de ver nos meus postos russos são essas belas fileiras de zeros. Isso é da cidade de Krasnoyarsk, na Crimeia ocupada. Krasnoyarsk agora está no centro da Crimeia, uma cidade pequena, e diz que é um bronzeado na foto. Então eu fiz um pouco de geolocalização por conta própria. Não é gel, é só muito fácil. Há apenas um posto ATAN em Krasnoyarsk. Desculpe pela pronúncia. E deixa eu dar um zoom para fora para você ver onde fica. E agora deixa eu dar um zoom de novo para mostrar a localização exata desse posto de gasolina. Minha primeira geolocalização, meus amigos, não julguem, por favor. Agora, meus amigos vão viajar para a Rússia. E especificamente, a usina de processamento de gás Korobkovsk, em Katovo, uma das maiores usinas do sul da Rússia, processando até 450 milhões de metros cúbicos de gás por ano. Ela foi atingida por sanções ucranianas e por sanções, quero dizer, drones. Novamente, não fiz geolocalização, apenas pesquisei o nome no Google Maps porque não havia nenhuma informação mostrando a localização. Então, aqui está Kotovo, Rússia. Vou apenas afastar o zoom para você. Isso fica nas proximidades daquele impacto. Só para você saber onde é. Fica no sul da Rússia. Claro, temos um vídeo lindo disso. Isso ocorreu em 8 de outubro, há 2 dias. Vamos apenas aproveitar. Olha só, os ucranianos estão mirando, na verdade. Você pode ver esse tipo de estrutura. Eles estão sempre mirando esse tipo de estrutura. E esses, que parecem sistema de irrigação, são bombeiros apagando incêndios. Isso já está acontecendo há 2 dias. E realmente parece um sistema de irrigação que não faz muita coisa. Estou muito feliz que já faz 2 dias desde o ataque, porque também temos a imagem de satélite de antes e depois, como sempre. Eu simplesmente adoro isso. Elas mostram de forma tão clara a destruição, até mesmo os campos queimados ao redor. Veja, até o campo foi queimado.
E eu sinto, sabe, há ratos de campo aqui. Sinto pena deles, olha isso. Todos eles morreram. Mas olha para a torre central desse posto de gasolina. Intacta, só um buraco negro. Foi demolida pelas sanções ucranianas. Vamos dar um zoom um pouco antes e depois. Queimou, está destruída. Não pode ser refeita pelo mesmo padrão ocidental. Ela pode ser restaurada ao padrão soviético, mas ficará bem menos eficiente. Novamente, informação importante. Esta é a maior planta de produção de gás no sul da Rússia. E as fotos de antes e depois são simplesmente muito claras. Não dá para dizer que eles erraram ou que não há conserto. Não, é um buraco negro no centro da produção de gás. Esta não vai funcionar por um tempo. Agora nós viajamos para a região de Rostov, na Rússia, no sul da Rússia, uma oblast no sul da Rússia e ucraniana. Sanções sancionaram essa instalação. Olhe para isso. Pronto. E é um depósito de óleo. O som é bonito. Dá para ouvir algumas babushkas russas fazendo trilhas sonoras ao fundo. Aqui, você pode ver aqui o drone ucraniano. Vamos ver de novo. O drone Luther sempre parece igual. Todo tipo de ataque profundo a um poço de petróleo ou instalação petrolífera é feito com exatamente o mesmo drone. Funcionam bem, são baratos, produzidos em massa e lindos. E você pode ouvir os russos tentando derrubá-los. Não funcionou muito bem. Nós acabamos de ver o vídeo dele atingindo, claro. E aqui está o resultado. Uma grande nuvem preta de fumaça. Um pequeno churrasco para os russos. Este é o local. Deixe-me mostrar para você. Eu, o grande geolocalizador, não sou eu, mas sim Matveev Kurga, próximo ao assentamento onde fica o depósito de óleo. Vou afastar o zoom para mostrar. Fica perto do Mar de Azov, próximo à fronteira com a Ucrânia e ao sul da Rússia. E é assim que parece visto de lado. Eu admiro o povo russo que atravessa o país em chamas de carro e grava vídeos, pois assim posso te mostrar algo. É sempre legal ver quando você me ouve falando sobre isso, você vai ver quando acontecer. Olha só aquela linda nuvem preta de fumaça saindo da Rússia, do jeito que eu gosto. Vamos ver a receita russa. O gráfico e os números de setembro saíram e não são bons. Esses números são divulgados todo mês em comparação com setembro de 2024. Hoje é 25 de setembro. Então as receitas caíram 1%, 12%. As receitas caíram 10% em termos reais. Isso é um verdadeiro desastre. Nem mesmo a inflação conseguiu salvá-los. Este gráfico mostra em laranja as receitas de petróleo e gás e em azul as demais receitas. Então, as receitas de petróleo e gás caíram 25% em setembro ano a ano. Isso é enorme e isso é 100% por causa das sanções ucranianas na forma de drones atingindo depósitos de petróleo. Receitas fora de petróleo e gás subiram 6%. Como mostra o gráfico, geralmente aumentam 15% a 23%. 6% é o menor índice desde junho de 2024, 1%, e, antes disso, o mais baixo desde 2022. A Rússia não está indo bem, e esses gráficos mostram claramente o motivo. Eles querem vender petróleo com grande desconto para a Índia, só para empurrar o máximo de petróleo possível para o exterior, para conseguir algum tipo de fluxo de dinheiro. Eles não trazem dinheiro de fora. As despesas do orçamento só cresceram 6%. Em setembro, comparado a 20% nos meses anteriores, veja só, isso é despesa orçamentária. Está crescendo e crescendo porque a Rússia está direcionando cada vez mais dinheiro para o setor militar. Praticamente todo o dinheiro deles, sejamos honestos. Em setembro, só 6%. Veja, esse gráfico só cresceria se eles tivessem dinheiro para investir no setor militar, mas não tem. E esse é o resultado aqui, 6% em setembro de 2025. Meus amigos, eu olhei o gráfico de inscritos e descobri que só metade de vocês está inscrita. Você está assistindo ao meu canal e não está inscrito. Ei, você pode corrigir isso agora mesmo. Aperte em inscrever-se, ative o sininho e clique em concluir. Metade de vocês ainda não fez isso, então vamos juntos. Avisarei quando postar um vídeo. Obrigado, amigos. Agora, amigos, vamos ao quadro Linha de Frente, que faço em todos os vídeos.
E vou começar com uma ótima notícia. Uma bela aeronave russa Mikoyan Gurevich 31K caiu na região de Lipetsk, distrito de Chapliginsk. E novamente não está geolocalizado, mas basta colocar o nome no Google Maps para saber onde fica esse distrito. Vou mostrar para você. Fica bem aqui, um pouco ao sul de Moscou, cerca de 200 quilômetros ao sul de Moscou, 250 quilômetros ao norte de Donetsk, na parte leste da região de Donetsk. A questão é que este distrito aqui é mais ou menos do tamanho de um condado da Estônia. Veja onde estou agora. É como um oitavo da Estônia, essa área. Então foi aqui que caiu. A Rússia tinha apenas cerca de 24 variantes do MiG-31K capazes de lançar mísseis Kinzhal. Este não é um avião comum, este é uma máquina voadora russa muito capaz. Além disso, o problema disso é que eles não os produzem. Eles produzem no papel, mas na verdade não produzem. A produção terminou há décadas. Tem cerca de 45 anos. Segundo os russos, há 20 anos, os Mikoyan Gurevich 31 apresentam sérias limitações operacionais quanto à quebra da barreira do som, manobras e horas de voo anuais. A questão é que aviões antigos ainda voam bem e são perigosos para o inimigo, desde que recebam manutenção adequada. O avião F-16 tem quase 50 anos, se não me engano, é um avião com meio século de idade. Você imaginaria um avião com meio século de idade sendo como aqueles de rotor aberto, hélice aberta dos aviões da Primeira Guerra Mundial? O cérebro faz uma matemática estranha. Meio século de idade é um F-16 antigo, mas ainda parece moderno. Tem quase 50 anos, mas se bem mantidos, são eficazes e perigosos para o inimigo ao defender seus céus. A OTAN faz isso, a Rússia não. Eles ainda caem do céu. Os pilotos sobreviveram ao se ejetarem antes da queda. Gráfico estranho. Veja, este é o gráfico da destruição dos sistemas de artilharia russos. Começa em 2022 e vai até 25, oscilou, subiu, caiu e subiu novamente. Mas, de repente, em outubro, nos últimos 6 dias, apenas 105 sistemas de artilharia russos foram destruídos. Podem existir vários motivos para isso, mas os ucranianos certamente não alteraram suas táticas de drones na linha de frente. Eles continuam caçando-os como sempre. Normalmente, os russos perdem cerca de 500, 400, 500 em uma semana. O que mudou? Podemos presumir que os russos estão raspando o fundo do barril quando se trata dos antigos sistemas de artilharia soviéticos. Eles estão ficando sem. Eles ainda podem ter os números, porque, de acordo com os cálculos, eles deveriam ficar sem no próximo ano, 2026, não neste outono de 2025. Mas os números que temos estão inflados. E se eles ainda tiverem alguns milhares de sistemas de artilharia a mais em estoque, nós não sabemos a condição dos canos. Veja, com a artilharia, se houver muita ferrugem, você não pode usá-la. Ela vai explodir no cano. Eles ficam do lado de fora, pois os sistemas de armas russos normalmente não ficam dentro. Os ratos fazem o trabalho deles com os BMPs e BTRs. E a ferrugem, a neve, a chuva, o frio, o congelamento e o derretimento fazem o seu trabalho com os canos da artilharia. Então, a crise dos canos de artilharia para a Federação Russa deve ocorrer em 2026. Por todos os cálculos, todo mundo já fez esses cálculos, mas certamente não no outono de 2025. Ou as tendências negativas se aceleraram, ou o clima fez a sua parte. E os números que esperamos que os russos ainda tenham em estoque, na verdade, não são utilizáveis. De qualquer forma, o uso da artilharia soviética russa diminuiu bastante. O mesmo aconteceu com as perdas. Há alguns dias, a Ucrânia atingiu o maior depósito de petróleo da Crimeia Feodosia e agora temos o depósito de petróleo Aftermath. No sentido mais moderno, são esses grandes e massivos tanques de petróleo cheios de óleo, é isso que são. Aqui vemos as consequências. Após 2 dias de queima, um tanque de combustível derreteu totalmente e continua queimando. Eles não apagaram o fogo. Os sprinklers aqui são automáticos, não operados por pessoas. Porque, sabe, você tem que tentar apagar por 3 dias seguidos e mesmo assim ainda continua queimando vazio. Não está extinto, eles realmente parecem sprinklers de jardim. Não teve muita luta contra o fogo ali, quero dizer, eles perderam a luta contra o fogo. O incêndio, obviamente, simplesmente queimou tudo. Esse é o vídeo e também tem uma imagem de satélite para você. Este é o depósito de petróleo Fudoja.
Os silos de combustível do depósito de combustível vermelho já foram atacados em ataques anteriores, porque essa é a milionésima vez que a Ucrânia ataca esse depósito de petróleo. Os amarelos foram atingidos desta vez há alguns dias, e esses 4 aqui estão sob ameaça. Um deles derreteu, vimos no vídeo. Outros pegaram fogo e não sabemos como estão. Esses vermelhos provavelmente foram danificados ou destruídos nos ataques anteriores. É isso, a Ucrânia está desmontando. Como pode ver, é grande e massivo, vai precisar de mais ataques para ser destruído. Mas é morte por 1000 cortes, não por um só corte, então ainda haverá muitos outros. Certo, vamos dar uma olhada em um mapa da linha de frente. E os russos têm movido suas unidades de Donetsk para a região de Dnipropetrovsk, porque eles estão tendo avanços maiores ou muito grandes lá e não estão tendo nenhum avanço. No ataque a Bakrovsk, o estranho é que em Dnipropetrovsk Oblast, a principal ofensiva russa está em direção a Pokrovskaya e em Donetsk é em direção a Pakrovsk. São 2 cidades diferentes, uma tem um E no final e está em uma região diferente. Eu também vou mostrar isso para você no mapa. Este é Pakrovsk. Aqui estão os 3 cercos que a Ucrânia está aproveitando. Mas o que os russos realmente fazem, vou explicar de forma bem simples para você. Os russos estão retirando suas tropas da área de Bakrovsk e concentrando-as em Dnipropetrovsk Oblast, que fica bem aqui para tentar tomar Pokrovska. Esta é a cidade principal alvo. Infelizmente, este é o eixo ofensivo russo de maior sucesso no momento. Vou voltar no tempo e você pode ver como eles avançaram muito rápido nessa explosão de Dnipropetrovsk. Infelizmente, os ucranianos não têm uma resposta para isso porque suas brigadas, que poderiam mudar a situação, estão posicionadas em Pokrovsk. E a Rússia está trazendo tropas para cá e a Ucrânia ainda não fez isso. Os russos têm a iniciativa enquanto a Ucrânia reage, o que em guerra indica desvantagem nesse eixo ofensivo. A Rússia segue transferindo tropas para longe do sul de Bakrovsk. A 90ª Divisão de Tanques está agora ao sul de Ivanievka e Novopavlivka. As 35ª, 55ª, 74ª e 137ª brigadas foram realocadas do sul de Pakrovsk em direção a Novopavlivka. Apenas as 15ª e 30ª Brigadas e elementos da 27ª Divisão permanecem ao sul de Bakrovsk. Você pode ver essa migração de Pokrovsk para Novopavlivka, que fica em Dnipropetrovsk Oblast. Eles só estão mudando de Oblast, pois não estão realmente em Bakrovsk. Eles enfrentam as melhores forças ucranianas em Dnipropetrovsk Oblast. A Ucrânia realmente não tem uma resposta para eles. Então, obviamente, eles estão se movendo. Agora, a Ucrânia também precisa enviar suas tropas para combater os russos em Dnipropetrovsk, o que representa uma reação aos russos. Isso significa que a Rússia tem a iniciativa nos movimentos, o que se traduz em muita perda de território. Normalmente, se o seu inimigo tem a iniciativa e você reage a isso movendo suas unidades. Mas, novamente, preciso lembrar de qual exército estamos falando? Esse novo vídeo aparece na frente leste dos russos observando. Eu vou apenas ler as legendas para vocês. Olha, precisamos enviar isso para o Peskov. Peskov sendo o porta-voz do Kremlin que afirma que o exército russo tem tudo o que precisa. Mas, obviamente, eles não têm tudo o que precisam, porque precisam de veículos, até mesmo as vans Bucanca, os caminhões pão, eles nem estão produzindo o suficiente, embora sejam bem simples tecnologicamente. Eles estão usando o que eu acho que isso é o... Informando. Você usa isso para arar seus campos sem o trator. Você pode simplesmente usar isso e andar pelos seus campos. E se você montar isso na frente de um carrinho, você tem um sistema de transporte. Você fornece um sistema de transporte público ao exército russo. Agora temos isso. Um vídeo do líder de vocês. Unidades de drones ucranianas Madjara. Um lendário comandante ucraniano de drones, Robert Madjara, postou um vídeo sobre os drones frames por segundo russos esperando em posições de emboscada em fileiras. Ele afirma que eles costumam ser encontrados de 10 a 15 km além da linha de frente, podendo alguns esperar de 20 a 40 km depois dela. E dá uma olhada, tenho que te lembrar, ambos os lados fazem isso. Essa tática é usada há mais de 2 anos por ambos os lados. Mas esses específicos são drones russos esperando a 20 km atrás da Ucrânia, nas profundezas da Ucrânia.
Eles estão esperando, eles estão no modo de espera ou modo de repouso, o que significa que não consomem bateria. A bateria pode ficar assim por dias no modo de espera. Eles possuem sensores que detectam o movimento próximo e avisam o operador do drone. Se for animal, o operador retorna ao modo de espera. Se ele vê tropas ucranianas ou civis, eles geralmente decolam e os destroem. É como uma câmera de segurança que alerta automaticamente o operador do drone se algo ocorrer, e então eles podem fazer a câmera explodir. É tão estranho. Isso é um sistema de mina móvel, infelizmente muito mortal, e ambos os lados usam isso com grande eficácia. Eles estão aqui parados. 1, 2, há muitos outros. Acho que vi 1, 2, certo, 3, 4 ou 4 deles. Quantos mais temos? Ainda mais? E o mais estranho é que drones ucranianos estão colidindo com esses drones russos de emboscada First Person View, destruindo outros drones First Person View que estão em modo de emboscada em espera. É uma guerra total de drones, não há unidades presentes nessa área, um drone destruindo outro drone. O futuro é agora, velho, como dizem, e nesse caso eu sou o velho. Como isso é impressionante para mim, em nome da verdade, eu tenho tudo. Eu já falei muito sobre a Ucrânia destruindo a infraestrutura energética russa e instalações de produção de gás, petróleo e gás, mas o contrário é verdade. Além disso, a Rússia, desde o início da guerra, destruiu cerca de 50% de toda a infraestrutura de produção de gás da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia precisa recorrer a meios muito caros para reabastecer seus estoques de gás para o inverno a partir da União Europeia, comprando gás caro da União Europeia por causa da Rússia novamente. Há cerca de 2 dias, eles realizaram um ataque maciço com centenas de drones e dezenas de mísseis e destruíram mais uma instalação de produção de gás UH ucraniana. Vou explicar. Na sexta-feira, Moscou fez seu maior ataque à infraestrutura de gás da Ucrânia desde o início da guerra e a Ucrânia tem baixo armazenamento agora. O inverno está chegando. A Rússia está concentrando ataques na rede elétrica e de gás, nos oleodutos e em tudo, para que as pessoas fiquem com frio no inverno. A Ucrânia está fazendo o mesmo. Ambos estão fazendo isso. Aliás, fato interessante: a Ucrânia possui as maiores instalações de gás terrestre da Europa. Sem guerra, a Ucrânia serviria como reserva e armazenamento de gás para a União Europeia, sendo totalmente abastecida e alugada para esse fim. Porque eles têm instalações tão grandes, mas agora a Rússia está focando nessas instalações para garantir que a Ucrânia não tenha gás suficiente. Eles são obrigados a comprar a preços altos no inverno, tornando a situação realmente ruim. Os ucranianos vão passar muito frio neste inverno. Eu não quero terminar com essa notícia sombria. Preciso trazer algo leve e engraçado para vocês, mas quando digo isso, quero dizer mortalmente sério. Os generais russos, quero dizer, todos eles, todos que tomam qualquer tipo de decisão no exército russo nessa invasão da Ucrânia, foram convocados há 2 dias para jantar com o Putin. Um fato interessante: todos os pratos estavam vazios, mas o do Putin ainda tinha comida. Porque ele, você sabe, pode ser envenenado, então ele já tinha uma comida separada servida ali. Mas todos pensaram, por que ele tem comida e nós não? Talvez porque a nossa comida esteja envenenada e ele esteja pronto para comer a comida boa dele, eu não sei. Bem, olhem para esses rostos muito sombrios. Isso não é o jantar, isso é antes e depois do jantar começar. Esses rostos refletem como a Rússia está indo, porque esses são, deixe-me ler para você, são o ministro da Defesa Andrei Belousov, o chefe do Estado-Maior-Geral Valery Gerasimov e o chefe da Direção Principal de Operações Sergei Rudskoy, Grupo Blindado Norte, UH Comandante do Norte, e Evgeny Nikiforov, comandante do Centro do Grupo de Exércitos Valery Sal Salachuk, comandante do Dnieper Mikhail Deplinsky, comandante do Oeste Sergei Kuzoblev, comandante do Sul Alexander Sanchik, comandante do Leste Andrei Ivan Ivanayev, comandante da Frota do Mar Negro Sergei Binchuk e também o diretor do Serviço Federal de Segurança Alexander Portnikov. Ei, diretor do Serviço Federal de Segurança, isso aí deve estar voando pela janela. Porque a Rússia perdeu recentemente as eleições na Transnistria e na Moldávia. É assim que eu vou dizer, pois essa é a verdade.
O diretor do Serviço Federal de Segurança, Alexander Portnikov, era responsável por canalizar centenas de milhões de dólares do Kremlin para a Moldávia para comprar essas eleições. Eles fracassaram miseravelmente e agora se descobriu que grande parte desse dinheiro já havia sido roubada na Rússia. Então, o diretor do Serviço Federal de Segurança, Alexander Portnikov, fique longe das janelas e nesse jantar não beba nenhum chá. É isso, meus amigos. Eu volto para vocês na segunda-feira. Até lá. Com certeza inscreva-se, porque metade de vocês ainda não fez isso, então vamos fazer todos juntos. Agora, clique, pronto. Vou destacar a economia russa e talvez notícias internacionais na segunda. Até lá, aproveitem o fim de semana. Slava Ukraini, tchau.